Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. TV Com debate desta quarta-feira, começo da semana, em virtude do feriado da fundação da cidade de Santos e também do dia 25, ponto facultativo. Hoje a semana do TV Com debate começa ao vivo, trazendo o médico veterinário Eduardo Filete e o jornalista Saraiva Júnior. Boa noite, senhores. Boa noite para você, telespectador da TV Com, para toda a técnica. Uma boa noite, começando uma chuvinha agora na Baixada Santista, né? Mas é bom para refrescar um pouco a nossa cidade, né? Senhores, boa noite, Saraiva, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Guto. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer novamente estar aqui debatendo assuntos importantes, né? Na nossa região. Assuntos importantes. Vamos, eu tenho uma... Para a gente começar o programa, acho que o nosso telespectador vai gostar dessa primeira pergunta. Num país que vive uma crise violenta como o nosso, eu queria saber a opinião de vocês em relação aos feriados. Dia 25 foi aniversário da cidade de São Paulo, tudo bem, segunda-feira, colou no final de semana. Santos, na terça, fim de semana prolongado, porque no dia 25, a repartição pública, por exemplo, teve ponto facultativo. Então tivemos sábado, domingo, segunda e terça em Santos sem trabalho. Qual a avaliação de vocês em relação a isso, já que um dia sem trabalho, nós não podemos acrescentar no final do ano esse dia para repor. É um dia que não temos produção, no caso, a nossa cidade, maioria das funções, não arrecadou. O que vocês pensam a respeito disso? Eu sei que o Filete tem uma clínica que é 24 horas, que funciona sábado, domingo, feriado. O Saraiva, assim como eu, é jornalista, para a gente não tem fim de semana, 31 de dezembro, 1º de janeiro, a gente já está mais acostumado a esse tipo de ritmo. Sempre no plantão à distância, né? Temos um plantão independentemente de estarmos ou não na função. O que vocês pensam a respeito disso? Eu não sou jornalista, mas também tenho um plantão, porque eu sempre fico com o celular da clínica, então, vamos supor, às vezes eu não estou lá, por exemplo, no feriado não foi meu plantão, mas eu fiquei com o celular, aí toca a pessoa, às vezes a pessoa toca pedindo explicação, fica perguntando sobre curso, fica perguntando sobre o cachorro, se tem que levar na clínica ou não tem, às vezes está muito cheio a secretaria, eles mesmo mandam ligar para o celular, se é 2, 3 para fazer ficha, eles mandam ligar para o celular também, então, de uma certa maneira, mas eu já estou acostumado, como vocês, né? Olha, veja bem, é que não vai dar para agradar todo mundo, né? Eu acho assim, até os feriados, eles são, já é cultural, tal. O ponto facultativo é complexo, né? Porque você vê, você vai matricular, fazer matrícula numa faculdade, está fechado. Você vai não sei aonde, está fechado, que numa segunda-feira. O que tem a ver o feriado de São Paulo com o feriado de Santos? O que tem a ver? Me desculpe, funcionário público, que é uma categoria maravilhosa, tem muita gente que é prestativo, muita gente concursada, ele bacana, mas o que tem a ver o cara ficar 4 dias sem trabalhar, né? Então é meio complexo. Talvez aquela ideia de mudar os feriados, né? Pegar o feriado que é na quarta, né? O Guto na quinta, joga para segunda ou para sexta, de acordo com o dia. Tem essa ideia. Porque, veja bem, qual é o prejuízo para a cidade? Por exemplo, às vezes o cara quer ir fazer uma coisa na prefeitura, fechado. Uma consulta numa policlínica, por exemplo, na segunda-feira. Fechado, numa policlínica fechada. E também o prefeito, ele está engessado, porque sempre foi assim, né? Sempre foi assim, ele vai ser o diferente. Então, mas tal. Então, é complexo. Também acontece em outras cidades isso e acaba dando um turismo para Santos, né? Por exemplo, vamos supor, tem cidades que o feriado é na terça-feira, o cara emenda a segunda e vem viajar para Santos também, traz um turismo para a gente aqui. É bem complexa essa questão. Eu acho que a ideia de colocar o feriado ou para sexta ou para segunda é uma ideia muito boa, né? Assim como a festa de Santos foi na sexta-feira, mas o Lulu Santos tocou na praia no domingo, o baile da cidade foi no sábado. Qual o problema? Nós comemoramos 3 dias antes. E a população, de maneira geral, eu me incluindo também, comemorei 2 dias antes também. Fui na praia, assisti o show, tal. Quer dizer, enfim, eu acho que essa questão de colocar o feriado na sexta ou na segunda-feira é boa, porque... Por que, por exemplo, o funcionário público não trabalhou segunda-feira? Qual a explicação? Ponto facultativo, mas tem 10 pontos facultativos no ano. Com 10 feriados, são mais 10 pontos facultativos. Aí no carnaval, é segunda, todo mundo trabalha. Terça-feira, é ponto facultativo de novo. É porque no carnaval não é feriado, né? Então, mas na terça-feira sim, né? A terça-feira, não. Sábado não, domingo é domingo. Segunda e terça e quarta são ponto facultativo. Facultativo. Ponto facultativo, não é feriado. É a cultura do Brasil.
E aí eu lembro que no governo do ex-presidente Então, José segunda Sarney, é- os feriados nacionais, eles faziam colocando ou para segunda ou para sexta. Eu sempre aprendi que, por exemplo, assim, que a terça-feira é um feriado, né? Terça-feira. E a segunda a quarta até meio-dia. E a segunda não é feriado. Então, por exemplo, a gente paga hora extra na terça e na quarta. Tem até que dar uma olhada nisso aí. Exatamente, porque a gente só sabe que não é quando a gente vai chegar lá no Olerite. Trabalhei no carnaval. Não, mas carnaval não é feriado. Mas então, Saraiva Júnior. é até complexo essa questão do feriado, porque a gente vem assim também de outros, a gente pega outros municípios que vieram coladinhos com a gente. Teve o caso de Guarujá, teve o caso de São Vicente também recentemente, né? E tem aquela questão, eu acho assim, eu acho que a questão não é nem só cultural, é um direito, né? É o ponto facultativo e precisa ver também se às vezes vale a pena se abrir, né, funcionar, custo de luz, né, a energia, deslocamento. Então, acredito que tudo isso seja colocado no papel se vale a pena abrir naquele dia, ver o custo da máquina. Então, se é um custo muito grande, realmente não vale a pena. Agora, assim, no nosso caso... No caso do carnaval, nós tivemos, por exemplo, né? Então, No caso do carnaval, por exemplo, no caso disso, essa segunda-feira eu não concordo, porque até um funcionário meu foi no Poupa Tempo. Lá, ele foi no Poupa Tempo ver alguma coisa lá. Estava aberto, né? Acho que segunda-feira abriu o Poupa Tempo. Mas, assim, essa questão do carnaval eu concordo. Carnaval não vai dar movimento nenhum na prefeitura segunda-feira. Mas será que no dia 25 não daria? É lógico, o funcionário público merece todo o nosso respeito. Aqui nós estamos falando em termos de Brasil, né? Não tem nada a ver Santos. Por que por exemplo, o veterinário trabalhou, que eu pago imposto? Por que o médico trabalhou? Por que o dentista trabalhou? E por que houve essa emenda, né? É uma questão meio cultural também, né? Mas por que o banco trabalhou? Quer dizer que o banco trabalhou, o comércio na segunda-feira o Banco do Brasil trabalhou, o Itaú trabalhou, abriu e porque a prefeitura, e porque o funcionário público parou. É uma coisa meio esquisita. Agora, se parasse tudo, para o Itaú, para tal. Na terça-feira o Itaú para de carnaval, né? Quer dizer, de uma certa maneira, o banco para, tal. Então, é meio cultural, mas já virou-se um feriado, mas né? hoje, Filete, assim, só um contraponto. Lógico. Hoje, por exemplo, você precisa de alguns serviços da prefeitura. Hoje você tem o privilégio de acessar a página da prefeitura online e você realiza alguns serviços ali onde você até imprime, né, seus boletos para você pagar. Agora, o bacana disso tudo aí é que assim, os serviços essenciais eles funcionaram e funcionaram muito bem. Coleta de lixo, questão da segurança aí na Guarda Municipal, a questão da saúde, as UPAs foram abertas. Quanto às questões da policlínica, uma consulta, um dia, acredito eu que também o serviço já é online da prefeitura, isso já faz parte do calendário municipal. Então, eu acredito que eles não iriam mais. Primeiro que você não consegue mesmo marcar uma consulta de um dia para o outro. Olha, amanhã tem pediatra para amanhã, para o meu filho. A gente que tem convênio, nem a gente consegue isso. Mas quem abriu a agenda, por exemplo, uma agenda anterior, no dia 25, por exemplo, dia 25... Porque não estou dizendo só da Prefeitura de Santos, não. Sim, é todas. Saraiva, aliás, muita inteiro. gente, eu tenho muito colega, né, que ainda brincou, né, falou assim, pô, é feriado em Santos, mas eu trabalho em São Paulo. Eu tenho amigos, né, eu tenho uma amiga que até brincou, postou no Facebook, né, e mais um outro amigo, ambos são advogados, fala assim, feriadão, uma praia maravilhosa, e eu tenho que ir para Cubatão, porque... Mas no dia de Cubatão, ela ficou na praia e nós ficamos trabalhando. Mas não, o que nós estamos discutindo, eu concordo com tudo. Mas, por exemplo, se é tudo online, não precisa de funcionário, né? A gente põe um funcionário só em cada setor. Assim, é um entendimento. Eu concordo contigo que os serviços essenciais foram maravilhosos. Pô, deste ano a Segurança de Santos, o esquema foi muito bom, né? No verão, eu vi, por exemplo, aquelas críticas por críticas lá. Praia suja, não vi praia suja nenhuma. O som do Lulu Santos, pô, mas aí é aquele negócio de dimensionamento, né? Quando o JCast veio no ano passado... Você ouviu também críticas em relação à qualidade do som do Lulu Santos, é isso, na Poxa, praia? Terça-feira eu não trabalhei, né? Segunda eu trabalhei. Terça-feira eu fui um pouquinho para a rede social, é normal, né? Pô, eu também percebi então, aí da qualidade do som. Vocês ouviram o som? Veja bem, aí eu tenho que ser sincero. Eu, como estava perto lá, eu ouvi muito bem, né? Agora, cabe algumas considerações também que a gente tem que ter em consideração. Por exemplo, hoje eu vi no programa do Ação e Reação, calhou,
e o Moscatelli falou, se ouvisse no Canal 3, iam acionar o Ministério Público, de tão alto que estaria o som. Era isso, então, né? você tem que entender assim, por exemplo, outra coisa que você tem que entender, eu entrei e eu arrumei vários convites na porta, tava o Fabião, me deu uma pulseirinha, Na praia? Por Na exemplo, praia. eu fui à noite na festa de Santos, né? Lá no O senhor foi no baile, você está dizendo, foi no de baile cidade. oficial da cidade. Isso. E eu esqueci de ir lá de pedir pulseirinha para alguém, né? Mas quando eu fiquei na porta ali, o Fabião passou, é meu amigo, me deu um abraço pro secretário. Passou também o que faz os teatros aqui de Santos, o pai e filho. Tá na Correia? Não. Ele faz eventos. O Valente. O Valente, putz, Valente. Faz teatro. É o Sandro. promove. Sandrinho, Sandro. o Sandrinho. Sandro e o Valente. O Sandrinho, eu me coloquei. O Sandrinho também arrumou. Até que o Sandrinho me arrumou 2 a mais. E eu dei para 2 senhoras que estavam ali na frente reclamando, né? O vice-prefeito Eustácio foi lá e não tinha pulseira. Aí também barraram o Eustácio. Aí eu falei pro guarda, né? Falei, olha, isso aí o senhor é vice-prefeito Santos, hein? Não, mas a hora de barrar todo mundo, filete. Tá bom, né? Eu avisei. Foi essa? Aí, daqui um tempinho, deram 2 pulseirinhas para o Eustácio, para a esposa Ele dele entrou. e tal. E tinham 2 senhoras lá reclamando que eram da terceira idade. Eu falei, não fala terceira idade de ouro e tal. Falei, eu vou arrumar a pulseirinha para a senhora. Elas estavam numa situação ali, estavam tava de num boa. aglomerado? Não, tava de boa. Tava na porta querendo entrar, porque eram senhoras, tudo. Estavam já com o cheiro da maresia ali ou não? Não, tava legal, estavam Tranquilo. bem, senhoras educadas, né? Mas acharam que por ser da terceira idade, teriam que ter um privilégio. Normal, assim. Aí eu falei, eu vou arrumar para a senhora. E se você não arrumar? Se não arrumar, eu dou as minhas, eu falei. Eu ia dar mesmo, né? Aí dito e feito, arrumou. Aí arrumei, forneci para elas e tal. E o meu último, que não tinha mais ninguém na porta, o último estava aquele rapaz que trocou no Charlie Brown. Hoje eu tô terrível para o nome, é o Uruca da gaita. Tocou no Charlie Brown. E o Uruca entrou, eu falei, pode ficar, entra aqui. Aí ele falou assim, aí no meio do show, ele também falou, ó, o problema também é o seguinte, ele falou, ele é músico, eu não sou músico, quem sabe, ele é músico. Ele falou, o Augusto me criticou hoje, falou que não tem nada a ver. Mas ele falou que o Lu Santos já não é nenhum garoto, né? Ele não é um garoto, por exemplo, ele não é um J Quest, que o menino lá, o Flauzinho é novo. Em relação né? à condição vocal dele. Eles só se apresentam com back Mas vocal. aí você tem que Não, compensar. Eles não, cantam não, um pouquinho, uma palhinha, daqui a pouco tá entrando o back vocal para o dar back que segura sustentação. ele, São eles que seguram eles. Aí o jornalista Saraiva foi preciso. Aí ele cantava assim, quando um certo alguém, aí brincava, desperta um sentimento, é melhor, ele dava pausas de brincadeira mesmo. Para dar uma respirada. Para dar uma respirada. Muito, por exemplo, teve uma hora que ele saiu, ficou lá, back vocal, que é uma mulher muito instrumental boa, que um outro segura. rapaz instrumental, porque é normal, ele já tem 60 e poucos anos, irmão, você entendeu? Então, Fábio Júnior, o último show dele que eu vi. Fábio Júnior tá mais para Fábio Sênior do que para Fábio Júnior. foi na praia show que você viu, não? Oi? Não, eu vi em ambiente São fechado. Paulo, no Crédito Carral. Mas é difícil eu ir em evento público. O Fábio assim, Júnior tem difícil eu ir. 3 ali segurando. Ele tem uns 10. Quando ele fala assim, a alma gêmea, tem mais 3 almas gêmeas atrás dando sustentação a ele. Ele põe a alma gêmea e bota nessa o questão microfone do no som, som. Aí assim, senão eu também. A questão do senão eu traria som. o Pelé para jogar no Santos Eu também. ouvi, eu né? guardei Aí o meu- chega para todo mundo. Então, o Uruca da gaita, que é músico, trocou no Charlie Brown. Ele fez um comentário em relação Ele à falou- qualidade da Não. voz do Lulu. Algumas pessoas atrás não estavam escutando, lá atrás, bem atrás, não estavam escutando. Aí o Uruca chegou do meu lado e falou, pô, tem gente lá no Canal 3 que não está escutando, né? Canal 3, né? Aí eu falei, poxa, O show mas... foi no Gonzaga. O show foi no Gonzaga. Foi no Canal 2, Canal né? 2, Quase no 2, praticamente, né? Canal 2. Praticamente no 2. Aí ele dois. falou, mas também a gente tem que entender o seguinte, o Lulu Santos, ele já tem uma certa idade, eu não sei quantos anos ele tem, tá? Mas ele tem uma certa idade, ele deve ter mais que 60, ele Mais tá que 60 conservado, ele tem. tá legal, pô, ele se coloca bem no palco, pô, é um cara talentoso. Só que assim, a voz dele, como o Saraiva não está, é aquela coisa. Então, você tem uma aparelhagem que é para 35 mil pessoas, que foi o show do Jota Quest. Mas eu acho que a questão Mas eu quero 80 mil, né? Que a questão da compareceram. praia, apareceram. a questão da praia de não ter tido nenhum arrastão no ano novo, ser sido tudo tranquilo, segurança total, eu acho que isso valorizou ainda mais o show, né? Sim. E talvez, segundo Augusto, o Jota Quest, ele atinge uma faixa de idade de um público, né? De 20 até 40 anos. Lógico, tem um cara de 80 que gosta, mas de 20 a 40 anos.
Já o Lulu Santos, ele pega uma faixa de 60, 50, que é mais velho o Lulu Santos, concorda? Olha, eu vi gente de todas as idades. Não, é assim. É muita gente. O Lulu Santos fez sucesso em Se 82. que o Filete der a parte, eu vou até me manifestar. O Lulu Santos fez sucesso em 82, né? 82, 92, 2002, 2012, há 34 anos o Lulu Santos era sucesso, o Jota Quest não. Então, com a segurança que proporcionada no fim do ano, com o Lulu Santos que tem mais nome, talvez a divulgação foi mais gente. E o som não estava preparado para chegar até o Canal 3. Também dizem pessoas, se chegasse até o Canal 3, o pessoal do Canal 2 vai ficar surdo, né? Então tem que entender essa questão. Então eu acho que não é para crítica. Talvez no outro a prefeitura tem que se preparar melhor. Mas foi muito bom, foi muito bom. É que foi muito mais gente do que estava previsto, né? Saraiva, Júlio. Então, eu acredito assim, Filete, eu tive uma passagem na minha juventude, eu trabalhei na Poladian, promoções publicitárias, e fiquei 1 ano e pouco, tal, foi onde eu praticamente iniciei minha área na comunicação. Fiz turnê com o Mato Grosso quase 1 ano, a partir dali a gente fazia muito canecão, fizemos muitos shows abertos também. E hoje você fazer um show aberto é complexo, é complicado. Você faz uma estatística, olha, vai vir 50 mil pessoas e de repente aparece 100, né? Então, eu sinto assim... eu nem dou bola, às vezes, para algumas críticas, até que eu vejo na internet, é muito mimimi e muito chororô. Isso daí é gente, assim, me desculpa, é gente que não tem o que fazer, é gente que quer achar pelo em ovo, não adianta, foi maravilhoso, desde o Ano Novo para cá, Santos está de parabéns no quesito segurança, praia limpa, os DJs que ficaram nas tendas próximas às tendas, ali sim foi para um público X, tanto que eles estavam distribuídos pelos canais da Orla da Praia. No caso do Lulu Santos, creio eu que a própria produção e a própria prefeitura não calculavam que chegaria a 80 mil pessoas. E tem a questão, sim, da equalização do som. Né, que isso é importante, ele não pode também estourar. Né? O que adianta você pôr 100 mil pessoas no evento e a praia é uma imensidão, é aberto, tem um mar. Tem vento. Né? Tem vento, tem uma série de fatores aí da natureza. Pessoas, um detalhe. A própria quantidade. Então eu vejo assim, eu acredito, tivemos a sorte de não chover. Né? Fez um dia então, lindo. Assim, o Filete levantou uma questão importantíssima, né? Que aqui em Santos é aquilo que eu falo do mimimi e do chororô, né? É a questão do Ministério Público, né? Você já sobe um pouquinho e tal, amanhã, bom, para quem queria proibir os apitos dos navios na orla da praia, eu me lembro, inclusive agora, recentemente, para reinaugurar a concha acústica, aquilo foi um parto, aquilo custou um dinheirão para a prefeitura por causa de um cidadão. Você imagina o que esse cidadão deu, aí depois reclamam. Olha o prejuízo que esse cidadão causou para o município. Aquilo ali foi mais de 1 milhão. E na fonte do sapo, vidro, não sei o quê, não pode não sei o quê, não pode tocar piano, bateria não pode, tem que ser o acústico, o violão só pode ser de 6 cordas, não pode ser de 8, é cheio de restrição. Pode ser eletrificada a música, né? É cheio de restrição. Na fonte do sapo, que o cara paga o mesmo IPTU, vamos entender, na fonte do sapo o cara paga o mesmo IPTU. Ponta da Praia, Aparecida, Boqueirão, Gonzaga. É o mesmo IPTU. Todo mundo que morrer vai para o mesmo lugar e ali paga o mesmo IPTU. Na Fonte do Sapo tem show até 10 horas da noite no domingão e todo mundo acha lindo. Exato. Eu moro ali perto, fico com aquele barulho. É o Clube do Choro. Pode. Se a Fonte do Sapo fosse no Canal 3, também não poderia. Porque essa pessoa, esse cidadão, ele foi lá. Então, é engraçado, no Canal 3 tem um monte de restrições. Violão de não sei o quê, como o Saraiva falou. E na Fonte do Sapo pode tudo até 10 horas da noite, ou seja, nós somos uma cidade turística, o cara que mora em frente à praia, ele tem que saber que vai ter impacto às vezes. 2 apartes.
Em relação à questão do Lu Santos, eu fui com a minha filhinha, fui com a minha esposa, com as minhas sobrinhas, a gente ficou na pista, porque a pista sentido Ponta da Praia foi interditada, né? Fechou, né? Foi até uma grande iniciativa da prefeitura, da CT. Nós ficamos ali quase ao lado do palco. O som ali realmente não chegou com boa qualidade. Mas, curiosamente, quando eu fui buscar o carro, o show ainda não tinha terminado, meu carro estava nas imediações da Ana Costa, atrás do shopping. O som estava perfeito. Eu ouvi melhor de lá do que perto do palco. Então, pode ser realmente algum tipo de... O som, ele tem muitas nuances, né? As ondas. Equalização, tem a questão da equalização. Eu não conheço, eu não sou técnico, eu não estava lá, eu não posso opinar. Então, eu acredito, eu perguntei para alguns amigos que são da área, né? Devido à repercussão nas redes sociais, né? Não, eu não vi nem repercussão. Eu ouvi alguns comentários em relação à qualidade do som. Eu vi meia dúzia. E são sempre os mesmos. mesmos. Bom, então é mimimi. Os mesmos com mimimi e chororô. Então eu perguntei para quem conhece, para quem é técnico. Ele falou assim, Saraiva, olha, eu estava lá. Realmente apareceram algumas nuances aí, mas era uma questão de equalizar e durante a maior parte do show isso foi equalizado, né? Ou seja, foi sanado. Agora, o resto é mimimi e chororô. O segundo detalhe. Foi maravilhoso. As famílias se ótimo. Divertiram. Não teve briga. A gente não percebeu nenhuma violência. Primeiro que é um tipo, né, de artista que atrai a família. Sim. Né? É um tipo de espetáculo que atrai a família. Porque nós éramos jovens há 30 anos, né, Filete? É o público maior. Muitos amigos com as famílias. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente tivemos a Orquestra Sinfônica do Estado. Né? Aquilo foi magnífico. Com uma qualidade de som maravilhosa. E olha quantos músicos tinham lá. Mas quantas mil pessoas tinha vendo? 12, 15 não, mil? Mais. Não, não tinha 60 mil. Não, mas ali o Canal 3, o palco em frente à concha acústica, até a Ana Costa tinha gente. E o palco era uma concha também. Exatamente. Não tinha tanta gente como no Lu Santos, né? Mas aí um segundo detalhe agora em relação à concha, uma crítica ao prefeito Paulo Alexandre. Na minha opinião, reabrir a concha do jeito que foi reaberta foi um capricho do prefeito, em função da concha ter sido construída na administração do pai dele, do ex-prefeito Paulo Gomes Barbosa. Na minha concepção, que já ouvi muitas pessoas, muitos músicos, a construção da concha foi mal feita. A concha devia estar virada para o mar, como é o Opera Hall de Sydney, sim, na Austrália. Quem puder ver a imagem dos prédios, eles são voltados para o mar. Ou seja, o som ele vai reverberar no mar. Ele não vai se amplificar, porque o paredão de prédios, acusticamente, esse som vai sair, vai bater e vai ficar ali. Então, eu acho que essa concha poderia ser colocada de frente para o mar e até ampliada. Porque se é uma concha, eu acho que ela poderia ser uma concha muito maior, com uma digamos assim, uma grandeza, uma grandiosidade maior. Porque ali ela fica restrita a pequenos eventos mesmo. Pequenos eventos. Não sei se essa foi a intenção do ex-prefeito quando decidiu construir. Um contraponto disso é que, em função da ação movida por uma única pessoa, quantos anos a concha acústica ficou sem utilidade? Servindo de moradia para indigente, para coisa ruim, para tráfico de drogas, para guardar coisa que não devia ali. Né? Abandonado, bons anos. Exatamente eu não sei, mas bons anos ficou. Uns 20 anos ela ficou. Um belo equipamento daquele. Né? Num espaço nobre da cidade, que poderia ser melhor aproveitado, talvez, se a concha tivesse sido construída de frente para o mar. Qualquer som iria para o mar, não iria... A própria arquitetura da concha já serviria como uma espécie de uma proteção para esse som subir. Feito isso, querem comentar a respeito? Eu não sei, é aquela história. Eu ouvi falar que chegaram a pensar nesse projeto de se construir ela voltada para a praia, né?
mas aí envolvia uma série de documentações aí do nosso querido e amado IBAMA. Devido ao impacto ambiental, o povo na praia e mais não sei o quê, é o caranguejinho que estava lá, não sei o quê. Então, essa questão não vou nem entrar porque eu não sei, mas a questão do pacto ambiental foi discutido, sim. A própria faixa de areia serviria para acomodar as pessoas. Você teria um espaço maior para as pessoas, por exemplo, no caso em pé, né? Sim, em pé. Você teria as cadeiras ali para as pessoas idosas e tal. E de uma forma ou de outra, né? Assim, felizmente, assim, talvez não tenha agradado a todos, mas o equipamento ainda conseguiu ser minimamente aproveitado, mas de uma forma ou de outra tem alguns shows acústicos e parece que agora... Teve show ontem também? Teve show ontem domingo, e parece que agora é uma iniciativa muito bacana que a Secretaria de Cultura está fazendo, está utilizando o espaço à tarde para espetáculos infantis. Né? Então, assim, Projeto Conchinha. Isso, Projeto ficou Conchinha. voltado para a garotada. Perfeito. Que é bacana, é mais um espaço kids aí para se aproveitar. Se tem o equipamento, se deu uma utilidade para ele. O importante era isso também. Agradou todo mundo, exatamente. Pipoqueiro, vendedor de churros. Tínhamos um espaço, um elefante branco ali, que ficou no mínimo 20 anos parado, se deteriorando, servindo de banheiro público a céu aberto para várias pessoas. Deu uma utilização para um espaço numa área nobre. Mas é o que o Saraiva falou muito bem. Uma única pessoa, e se ele entrou na justiça e ganhou, ele deve ter razão, porque a gente não é porque, por exemplo... Ou ele deve ser muito bem relacionado. Ou ele deve ser muito bem relacionado. Deve ter um advogado bom, né? Bom, enfim, mas a prefeitura... De repente ele tem um triplex na praia, a gente de frente, sabe, né? De frente. Mas a prefeitura também deveria ter os advogados bons que fizeram concurso para combater isso, né? Então, se ele tem advogado bom, a prefeitura também deveria e deve os ter, com certeza, também tem gente competente para combater isso. E se ele ganhou, a gente tem o juiz é soberano, a justiça, e nós temos que entender e tal. Só que se tivesse ele morando na concha, também na Fonte do Sapo? Na Fonte do Sapo? Será que ele ia parar o baile lá? Ele ia parar o baile, porque os mesmos tipos de shows que tem no lugar, tinham no outros, né? Tinham no mesmo tipo de shows e tal. Só que lá agora fica mais para teatro, coisas infantis. Eu acho que o espaço não poderia ser perdido, ele foi utilizado de uma maneira, acho que o Paulo fez o correto, utiliza ele de uma outra maneira tal, e continua tendo shows ali no domingo, é legal, reúne pessoal da terceira idade, da idade de ouro, reúne jovens, eu acho legal ali na Fonte do Sapo, eu moro pertinho ali. Ali é gostoso, né? Não impactua nada pra mim, entendeu? É gostoso, fico ouvindo aquele sonzinho, pra mim é legal, lógico. Os artistas expõem as suas obras ali próximo ao aquário. Se fosse até 5 horas da manhã, muito gostoso. Se fosse até 5 horas da manhã, mas tranquilo, acaba 10 horas, para mim podia ter estendido até às 11, mas se 10 horas acaba, eu acho legal, viu? Senhores, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com mais TV com Debate. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá, amigo. Convido para acompanhar o programa Rotary na TV. Edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha com a gente. Um forte abraço. Esperamos você. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros. E com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. TV Com Debate desta quarta-feira já está de volta. Hoje a gente recebe o Eduardo Filete e o jornalista Saraiva Júnior. Eduardo Filete, médico veterinário. Senhores, a vocação turística da nossa cidade, eu acho que precisa ser melhor explorada, né? Santos se acha uma cidade turística, mas efetivamente não tem políticas efetivas para se incentivar o turismo. Um exemplo disso foi no bloco anterior, que nós estávamos discutindo o show do Lu Santos na praia, os desdobramentos que eventos na praia trazem. Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas moramos numa cidade turística, temos que vestir a camisa do turismo. Sim, é importante ressaltar que é aquilo, é uma minoria que falou. É a mesma coisa, uma pessoa fez aquele caos da concha acústica, aí de repente meia dúzia de pessoas vão nas redes sociais, aí pega uma turma aí do babado, né? A turma do fundão, né? Que agora a gente tem que ter cuidado, porque um se acha de esquerda, aí você fala, você já é chamado de coxinha. Chapa branca. O que seria? Aliás, o que seria um coxinha? Não vale nem a pena levantar. Será que foi? Se eu falar, que quando eu costumo falar, né? Obviamente eu não sou uma pessoa que vou votar no Bolsonaro. Mas ele é um cara que ele fala o que muita gente tem medo de falar. Que não tem coragem, que pensa, mas não tem coragem. Mas ele exagera um pouco também, ele exagera um pouco. Ele é palanqueiro. Mas faz parte do marketing dele. Faz parte do processo. Puta direita, o direito entendeu? radical, né? Então ele mesmo ele fala, quando o repórter chega, mas o senhor tem que ver a minoria. Ele fala, que minoria? Que minoria? Eu tenho que ver a maioria. Não se fala a em minoria, democracia. o bandido, é a mesma coisa, não se faz democracia. Um camarada com uma arma na mão, ele consegue fazer 100 pessoas de refém. Então você vai lutar por essa minoria? E aliás, como diria o grande estadista Winston Churchill, a democracia é o pior dos regimes, mas que ainda é o menos ruim. É o menos ruim. E é a ditadura da maioria. Eu concordo que o capitalismo, ele não divide suas riquezas, mas ao mesmo tempo ele cria bastante oportunidade. Né? Ao contrário do socialismo, aí eu vejo que ele é igualitário, né? Que ele deixa todo mundo numa linha. Eu tenho uma política, só, né? eu tenho um modo de pensar, desculpem, tenho muitos amigos simpatizantes da esquerda, mas tem muita gente também que não sabe o que é esquerda, o que é direita, o que é comunismo, o que foi o comunismo, que se o comunismo fosse bom estaria aí até hoje. Nós temos grandes exemplos de países comunistas, né? Coreia do Norte, Cuba, Albânia. São tantos, né? Que a gente... A Venezuela, com a República Bolivariana, a Bolívia. Então são países realmente, quem está me assistindo e é simpatizante dessa linha de esquerda, poderia morar lá. Né? Eu vejo Chico Buarque, que pega tanto dinheiro da Lei Rouanet, ele vai tomar uísque importado em Paris. A filha de Fidel mora em Miami. Né? A filha do Fidel Castro mora em Miami. Então, quer dizer... Ela faz parte de uma organização social que ela ajuda refugiados. Contra o próprio regime instaurado pelo pai. Outro país maravilhoso, Vietnã, né, que é comunista. A China...
que é o país comunista mais capitalista que eu conheço. História, né? São perguntinhas que poderiam cair na prova do Enem, né? E não cai. O porquê que a Alemanha conseguiu quebrar derrubar o muro de Berlim, né? O porquê que muitas pessoas querem sair de Cuba e ir para outros regimes. São perguntas assim... Por que a União Soviética não é mais a União Soviética, é só a Rússia agora e é capitalista, né? E para finalizar essa parte, os simpatizantes do comunismo, eles pregam a democracia, né? Vamos, democracia, liberdade. Porém, só conseguem chegar ao poder por meio de uma revolução armada, da força. Não conseguem chegar por meio das urnas, né? Raras eles exceções. Sobrevivem, na realidade, né? Eles sobrevivem através da gentileza de suas vítimas. Sim. O comunismo e o socialismo, assim, resumindo, é isso, né? Então, eles sabem muito bem que, por exemplo, um brasileiro se preocupa em fazer uma manifestação em dia de semana, porque ele trabalha, ele não sabe como é que o patrão dele vai encarar essa situação, essa ausência dele, mas ele vai falar, pô, mas eu estou tentando, sabe, chefe, brigar pelo Brasil. E esses caras, né, que eles falam que os reacionários estão ao contrário, e não estão, eles são os reacionários, né? Eles fazem tudo em dia de semana. É segunda-feira de manhã, é terça à tarde, é quarta, é sexta. E você olha, você nota perfeitamente, né, que a imprensa, a gente sabe como é que funciona, né? A nossa imprensa, eu falo como jornalista mesmo, né? Tem que rolar o cascalho para falar, né? Omite essas imagens, né? Essa última matéria que o Fantástico fez agora no domingo, sabe, mostrando a nova cara das manifestações, porra, é brincadeira, meu amigo. E essas pseudo-lideranças... Me pega a menina lá falando... Aí entraram no perfil dela no Facebook, ela com o iPhone dela, opressor, né, tirando uma selfie linda assim com o próprio um dos símbolos do capitalismo, né? E ainda com uma câmera Pro. Né, no elevador, bonito. Dizem que a menina mora nos Jardins. Então, deve ser filha de uma família abastada, né? Sempre tem um pai capitalista trabalhando. E banca, né? Banca, né? Esse luxo de não poder trabalhar, porque quem está no movimento como do passe livre... Eu já vivi isso, viu, Guto? Né? Eu já vivi. Às vezes, meus filhos eram menores, vinham com uma conversa. Todo né? mundo já mas eu falava, mas tudo bem. Eu falei, normal, amanhã vamos fazer assim, vamos terminar o semestre... Né? A gente já começa a ver aí a perua do Estado, a Prefeitura, para levar vocês, né? Pois é. Vamos tirar vocês do Colégio X, né? Que eles estavam numa boa escola. E vamos ver, ó, o mais próximo aqui é no tal bairro, né? Então, assim, vocês de vão manhã... encarar? Né? Pô, mas não é assim, você não sabe que... não sei. Você não sabe. Só para finalizar essa questão de esquerda e direita, e aí quando o comunista chega ao poder, né, por meio da liberdade, que eles tanto pregam, a primeira coisa, estão extintos todos os partidos, o único partido que vale é o meu, eu tenho razão, né? E aí vira uma ditadura do proletariado, em que só a elite do partido é que desfruta das benesses. Fidel Castro, a família Castro, uma das maiores, mais ricas do mundo. E eu acho hoje também, Guto, que hoje não se discute nem muito mais a questão aqui no Brasil, no caso nem da esquerda, nem da direita, nem do centro-esquerda, do centro-direita. As pessoas não sabem nem o que é isso. A situação é o seguinte, é muito partido, sim, é muito partido, é muita roubalheira, seja qualquer for. Exatamente. Eu estou falando aqui todos, não estou isentando não. PT, PMDB, PSDB, está todo mundo envolvido. E se for provado, se a polícia pegar, tem que punir todo mundo. E hoje eu estava ouvindo o comentarista de um professor, cientista político, na CBN, onde ele falava, o nosso problema, a gente está avançando bastante com essas operações que a Polícia Federal está fazendo. Mas o único problema ainda é essa questão da imunidade parlamentar, do foro privilegiado, e da demora da justiça. Os nossos códigos penais, civil... Dão brecha, muito recurso. Tanto recurso, meu amigo, sabe, que quando você for ver, né, você vê o caso do Sarney, sabe, já está aí quase partindo para outra aí, né, que está nos finalmente aí. Nossa, você pega
presidente do Senado. O cara é mais citado na Lava Jato do que o Neymar driblando, sabe, num jogo de futebol. Mas está lá como presidente. E está lá como presidente. Você pega Eduardo Cunha. E aí vai. Para fechar, o que seria um coxinha, então, que o pessoal de esquerda olha, fala? O coxinha, resumindo, eu tenho até escrito. Ele é um nerd, ele é um cara comportadinho. Seria o antigo Mauricinho. É um antigo Mauricinho, né? É aquele cara que trabalha, que vive do seu próprio trabalho, que tem o direito de viajar. Gosta de uma roupinha de marca, é um Mauricinho. Trabalha para ter isso, não é? Sim, mas é uma pessoa do bem, não rouba. Não faz falcatrua, não está metido em esquema de corrupção. Tá. Esse é o coxinha. Esse é o coxinha. Que quer que o Brasil melhore. Eles falam que é outra coisa também, né? Então, eu não sei, né? Se for que eu acho mais interessante que a gente vê nessas redes sociais e na televisão... O Filete deve sofrer isso hoje, que, por exemplo, eu ouço aí a molecada aí também falando assim, adote um vira-lata, né? Fala assim, não, os coxinhas querem cachorrinho de raça. E é um preconceito, né? Um preconceito. Não é. Eu adoro qualquer tipo de animal. Eu fui criado com 7 vira-latas. É complicado. Na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, o professor, primeira prova dele, ele falou que ia fazer a média, né? E a média da turma foi 5, né? Então o aluno reclamou, falou, pô, eu tirei 10, professor. Mas teve o cara que não estudou, tirou 0. Aí a média deu 5. Na segunda prova, ele falou, não vou estudar tanto, Estudei pra cacete, fui com 5, vou na manhã. A média da turma caiu para 4. No outro média, a média caiu para 3, bombou todo mundo, ele bombou a turma inteira. Esse é o comunismo, né? Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual, então ninguém se esforça tanto. No capitalismo também, né? O Saraiva já falou dos partidos, eu acho que tem que tomar cuidado, que tem até gente honesta em partidos, a gente não pode pôr todo mundo no mesmo saco, embora a corrupção está muito grande. Sim, claro. Comprovado que tal pessoa está metida em falcatrua, a corrupção está muito grande. Cadeia! A gente está vendo a peixada grande, está chegando muito perto, todos. Está chegando muito perto de algumas pessoas que a gente achou que não ia chegar, a coisa está complicada. Mas também, o Saraiva pôs um ponto muito importante, que é da juventude e tal. E também o nosso capitalismo, né? O nosso capitalismo de hoje, cobrando altos impostos, para quem não tem essa condição de ser político, de ter esquema também, na verdade também eu vou falar é um comunismo meio disfarçado, né? Porque se você tem uma empresa e você paga imposto, se você tem um apartamento alugue e você paga 25% de imposto, você acaba administrando para eles também, né? De uma certa maneira, quando a carga tributária é muito grande, né? Segundo algumas pessoas mais velhos, acaba não sendo um comunismo, né? Mas acaba sendo uma espécie, vamos supor, Guto, eu te dou você é taxista, eu sou taxista, eu tenho táxi. Você ganha R$500 por mês, fica andando com o táxi o dia inteiro, você me dá 4, 5 mil. Na verdade, como a carga tributária é muito alta, você acaba trabalhando e administrando o seu negócio para o governo, né? Porque é uma carga tributária muito alta, muita interferência do Estado, IPTU, taxa de publicidade, taxa de quê? Sobe a luz, e a luz sobe, o desconto que é impossível é de 2%, sobe a água, mas no verão você toma muito mais banho que você usa o esgoto, mas a taxa de água é cobrada junto com a taxa de esgoto. Então, quando o Estado interfere muito e cobra muito de você, praticamente, se a gente for analisar bem, né, a gente passa a ser também um comunismo, entre aspas, né? Ou seja, a gente começa a administrar para o Estado as coisas, né? Ou seja, a gente começa a administrar uma clínica, uma televisão, para o Estado, ou seja, a gente começa a ter um lucro menor do que a gente paga de imposto. Então acaba, entre aspas, você administrando para o Estado. É muito mais fácil, o Estado arruma administradores de graça, bons administradores que lutam pela crise e tal. E um ponto que o Saraiva me chamou muito a atenção, que eu gosto muito com os amigos dos meus filhos e tal, é uma crítica, infelizmente, mas o Saraiva foi num ponto assim que essa semana até as pessoas falam, porque não sei o quê, então tá bom. Então você vai para o colégio de Estado, vamos tirar... Não, pera. Mas o cara quer ter o iPhone dele, ele quer dormir no frio, no ar-condicionado, ele quer ter um bom colégio, papá. Poxa, mas meu pai é um, vamos supor... Meu pai é um nazista. O cara é consultor. O meu pai é um capitalista selvagem, tá? Mas ele dorme no ar-condicionado no dia frio, ele só usa cuequinha de marca para marcar a bunda dele, ele só viaja para o exterior, a internet dele tem 40 gigas, 40 gigas, ele chega para o iPhone 6 Plus dele,
Onde que tem a pizzaria aqui perto? A pizzaria que tem perto, ele conversa com o iPhone dele, ou seja, um iPhone que o pai não tem. A pizzaria boa, não é qualquer pizzaria. Isso. Então, ele só usa roupa de marca, colégio bom, e ele fala que o pai dele é um capitalista selvagem. Então, essa questão do salário me chama muita atenção. Essa juventude, hoje em dia, ela é uma juventude que, assim, eles são muito inteligentes, muito rápidos, mas eles estão muito... Eles não conhecem a realidade. Não conhecem a realidade, essa é a verdade. E não tem o entendimento. Eu lembro que na minha época, com 14 anos, a gente discutia política com meu pai, com meus tios. Essa molecada, como o Sérgio falou, muitas vezes eles assim, vamos supor, tem alguma campanha para os adolescentes de 16 anos votarem? Tem alguma campanha? Não tem. Por que não tem um jovem? Olha, nós temos que votar, temos que eleger candidato jovem. Eles não têm é um trunfo bom, né? Ó, vamos eleger candidato jovem, como tem a coordenadoria da juventude que o Paulo manteve. Ou seja, o jovem, ele, de uma certa maneira, é o que o Flávio falou, muitos jovens, eles querem ter as coisas, mas eles não sabem de onde que vem e não dão valor para as coisas. E tem muitos outros que trabalham, que são tal, mas o Saraiva falou uma coisa muito importante, essa questão da filha dele, que queria discutir política isso com ele e tal. Uns anos, né? Mas ela tá vendo qual é a real, né? Mas nada melhor que o tempo para mostrar eu acho como importante, é que é. assim, tem que respeitar as diferenças realmente. O que a gente percebe, eu trabalhei muitos anos em São Paulo, eu conheço bem o paulistano, né? É uma cidade muito querida, sabe? Eu quase toda semana estou lá. Agora você percebe nitidamente, eu passei por algumas manifestações, você olha que não é gente de periferia. Não é, é um movimento orquestrado, é um movimento politizado, de movimentos sociais, como foi o caso da invasão das escolas, era assim, 30% eram alunos, os outros 70% não eram. Exatamente. Teve gente que veio de Curitiba, veio do Paraná, para ministrar palestra de como se invadir uma manifestação, como se faz uma ocupação, gente do movimento Sem Terra. O governador era ciente disso, mas é aquela história, você não pode agir com violência. É a mesma coisa que eu estava vendo, eu vou voltar a falar do Bolsonaro, que eu acho dessa história de mito, bolsomito, né? Então tá pegando. Vai votar no Bolsonaro? Vai votar nele? Não vou. Aliás, estamos sem opção. Eu acho que hoje a pessoa, no meu ponto de vista, se fosse hoje, 2016, as eleições presidenciais, o mais preparado, o mais sério, né? No momento, para mim, sempre foi o José Serra. Agora, o Bolsonaro, eu achei engraçado uma situação que ele foi agora, onde ele vai, né, ele está visitando alguns estados, onde ele vai, ele é ovacionado. Para você ver onde nós chegamos, hein? Mas com um país em crise, sempre Exato. O que aconteceu com o nazismo na Alemanha foi isso. Qualquer Para país você em crise, ver onde nós chegamos. A gente está brincando, mas veja uma situação que aconteceu agora em Porto Alegre. Ele foi xingado. Jogaram glitter nele? Glitter, né? Tanto que ele brincou. Agora eu fiquei mais iluminado, né? E ele ainda brincou. E durante aí uma palestra dele na Assembleia, promoveram um beijaço gay, sei lá, os movimentos lá que teve. E houve uma confusão, empurra. Então ele foi atacado. Então eu fico imaginando se fosse ao contrário. Se fosse ao contrário, se ele mandasse atacar os na Globo, Band. Como já aconteceu, por exemplo, se ele chegasse a questão da Maria do Rosário, até hoje eu não me conformo esse homem ter sido condenado. Pois é. Até hoje eu não me conformo. Eu sou igual a Raquel Sherazade, que ela fala assim, não dá. Você nota pelas imagens que ele não ofendeu. Exatamente. E que ela provocou a situação. Ela provocou a situação. Então, sabe... Agora, a nossa Maria do Rosário, a nossa Maria do Rosário também, lembrando uma outra passagem dela, muito importante, aliás, preocupada com a nossa política internacional, ela pediu clemência para o traficante lá na Tailândia. Pediu que ele não fosse, que ele era um traficante, mas que ele merecia viver, né? Então, ela que foi ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, é uma grande pessoa realmente, foi defender traficante. Né? Em vez de defender pai de família, em vez de defender trabalhador que precisa de emprego, né? As vítimas nunca. Ela foi fazer essa grande
pataquada que foi pedir clemência para um traficante. E ainda umas coisas que vêm drogas. né? Tanto que a ONU também pede e tal. Apesar que a ONU, eu já dei minha manifestação para mim, eu tenho sempre um pé atrás com Unicef, ONU, essas campanhas. Chega muito pouco, chega muito pouco. Voltando a essa questão do Bolsonaro... Eles agora deram na questão eles fizeram agora, saiu um relatório da ONU, foi publicado acho que ontem, que o Brasil tem 60% a mais de população carcerária. Nossos presídios estão lotados. Superlotados e não se tem defesa dos direitos humanos dos criminosos, né? Coitados criminosos. Exatamente. Voltando um pouquinho... Tem que construir mais. Não, o sistema carcerário realmente está horrível, né? Mas também tem que ter o direito humano do policial que é morto. O direito humano das vítimas. Não, eles não deixam de ter razão, que está horrível. Que a gente está fazendo um sistema carcerário que não está corrigindo ninguém, que está sendo PHD do crime. Eles estão certos nesse ponto. Mas também tem que ter o direito humano daquele pai de família que foi morto, daquela família, do policial que é morto. Daquela família que foi destruída, né? Como é que vai sobreviver aquela família? Então, Falando em direitos humanos, o que vocês acharam da decisão do parlamento da Dinamarca de fazer com que os imigrantes que vão pedir asilo paguem pela hospedagem no país? Olha... Porque segundo o argumento da Dinamarca, só para o nosso telespectador entender o assunto, os parlamentares foram cobrados pela população, porque se paga uma alta taxa de impostos na Dinamarca, mas se tem, em contrapartida, excelentes serviços. Sim. Né? A Dinamarca é o país na Europa, o segundo país na Europa que proporcionalmente recebe mais refugiados. E eles decidiram que o refugiado vai ter que bancar a sua estadia até conseguir uma colocação, um emprego, porque se eles gastam mais de 1 bilhão de euros por ano com os refugiados. E esse dinheiro é retirado do dinheiro que é pago pela população por meio dos impostos. Então a população falou, peraí, é o meu dinheiro que está indo para ajudar? Tudo bem, mas eles vão ter que se manter, vão ter que dar uma contrapartida. O que vocês acham disso? Olha, o problema é que esse pessoal também sai de lá sem dinheiro, né, Guto? Como é que você vai, né, cobrar? É a mesma coisa que você pegar um morador de rua aqui, em Santos, e falar assim, olha, você vai para o albergue, mas lá você vai tomar banho, você vai tomar seu banho, você vai fazer a barba, vou te dar uma roupa limpa e você vai pagar R$50 por ela. Mas em troca ele não poderia fazer, por exemplo, uma faxina no albergue? Então, estou sendo advogado do diabo aqui, eu quero saber... O cara é viciado, o cara é bêbado, o cara é viciado, eles nem querem, eles nem porque nós estamos chegando numa... É onde eu volto a falar da ONU, que eu acho assim, ao invés da gente... É claro que tem que se discutir isso, né? Tem gente que vem sem nada, vem com a roupa do corpo. Tem muito terrorista, tem muito bandido que vem junto. A maioria. Isso, né? Nesse ponto eu também sou. E na Alemanha já se detectou a maioria. E não é, e olha, e é mulher, as crianças já são meio treinadas. Então, assim, a cautela e a prudência é sempre bom ter. Agora, na questão da ONU, você vê a questão da fome, né? Na Síria. Um horror. Aquilo a gente só estava vendo na África, sabe? E agora ali a Síria, sabe? As pessoas não tendo o que comer, sabe? Então, assim, eu pergunto, que ajuda humanitária a ONU leva para lá? A Unicef leva para lá? É muito blá, blá, blá. E esse dinheiro e esses mantimentos, a gente sabe, acabam se perdendo no caminho, né? Sim. Corrupção, os próprios governos, tanto os terroristas, os rebeldes, a oposição, quanto o governo instalado lá, acabam ficando uma ajuda, com essas doações. É uma ajuda humanitária. Você vê que nesses refugiados tem médico, engenheiro, faxineira, bioquímico, jornalista. Então o cara que tinha tudo lá, os caras vão lá, vão pegar a tua mulher, vão fazer um monte de coisa, o cara vai embora, né? Só que assim, o cara não está acostumado a passar fome e tal. Eu conheço uma senhora... Uma ideia, uma sugestão boa era foi o que o Filete falou, né? Aproveitar esses profissionais aqui, né? No nosso mercado de trabalho, principalmente os médicos. Os qualificados. Os qualificados, ao invés de você contratar auxiliar de enfermagem de Cuba, né? Eu conheço trazer para cá que você não sabe nem o que é. Eu conheço uma senhora do Guarujá, que ela trabalhou na África e trabalhou na Síria, nos dois, né?
E ela falou que é muito melhor trabalhar na África. Porque na África as pessoas, elas não conhecem comida, elas sabem o que é fome. Então é muito mais fácil você trabalhar com quem não come, que qualquer coisa tá bom, do que quem comia era médico, enfermeiro, dentista, faxineira, tinha uma vida organizada e tomaram tudo, querem pegar suas mulheres e tal. Então o cara vai embora, mas ele tinha profissão, ele tinha carro, ele tinha casa, tinha tudo. Então é muito mais difícil, porque esse cara nunca passou fome. Ele passou dificuldade, mas fome não. Então é muito mais difícil trabalhar com refugiados da Síria do que refugiados com africanos. Porque o africano sempre passou fome. Então, um pouquinho de comida já está bom. Não é que está bom, mas tal. O cara da Síria ele tinha tudo e ele perdeu tudo. De uma hora para outra ele ficou na rua da amargura. Então é muito difícil a situação deles também. E em cada 10 mil passa um terrorista. Mas tem muita gente boa também, né? Então é bem complicado a gente decidir. Mas isso, é, né? aquilo que a gente estava falando no início, né? A minoria é que faz a diferença. A minoria organizada. Um camarada se explode no meio de 500, né? E ele veio do Ocidente, veio do Oriente. Aí fala assim, olha... O perigo é a generalização das coisas, né? Então. Ou que todo... Mas que há a falta de controle nas fronteiras, isso é inegável. O presidente da França... Aqui então nem se fala. Foi o maior... O presidente da França, ele foi... O Brasil... É que a gente está bem longe ainda um pouco da Europa, então... Não, aqui não. Mas aqui nós temos os haitianos, os bolivianos, os paraguaios, temos né? A droga que entra nas fronteiras que a Polícia Federal não dá conta, porque não tem gente, não tem material para dar conta nas fronteiras. Nós enxugamos gelo aqui na questão das drogas e tal. Mas essa questão da Europa é uma questão muito difícil de lidar, né? Uma questão difícil. Como o Saia falou, o tanto que o presidente francês, quando ele foi fazer homenagem lá na França, aos mortos, ele foi numa sinagoga, ou seja, ele quis dizer assim, nós estamos com os franceses e com os muçulmanos, não com os terroristas. Já o candidato a presidente dos Estados Unidos, né, o milionário... Donald Trump falou, eu não quero mais muçulmano aqui. Ele é outro, que vale o programa inteiro. Vai ser ele é um Bolsonaro. Virtual candidato republicano. Ele é um Bolsonaro, ele é um Bolsonaro, Ele é um né? Bolsonaro. Ele é Bolsonaro. Ele falou, eu não quero muçulmano aqui, não precisamos deles e tal. Só que tem um muçulmano do bem, tem uma comunidade enorme de muçulmanos nos Estados Unidos. Ele falou sobre tal. os hispânicos hoje. Já o presidente francês foi mais inteligente, né, nessa questão. Ele foi lá na homenagem e depois ele foi para um templo lá para mostrar, ó, vocês são muçulmanos do bem, nós queremos espantá-los do mal. Quer dizer, porque tem muito muçulmano na França. Tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, né? A gente não tem como você detectar mas no eu ainda quem é defendo o rigor nas fronteiras. Mas isso tem muito que haver, rigor. né? Mas tem que haver. O que vem de lá, a religião lá é muito forte. É muito forte. Um brasileiro ruim... Eles estão barbarizando na Europa. Um brasileiro ruim não põe bomba, não tem brasileiro homem-bomba, né? Tu não conhece, por exemplo, brasileiro homem-bomba. Tu não conhece francês homem-bomba. Mas os muçulmanos, você conhece. Então, é o que ele falou, eles estão barbarizando na Europa. Então, os ruins dele são muito ruins, né? Porque eles, tipo assim, eles são capazes de se matar pelo Deus deles. Então, é bem complicado. Eles põem uma bomba, explode um teatro. Quer dizer, um americano ruim vindo para o Brasil... Ele rouba banco, pode fazer alguma coisa errada. Ronald Biggs, né? Que era em inglês, né? Inglês. Biggs. Tá, mas ele não põe uma bomba e vai para uma igreja matar 3 mil, né? Uma igreja de São Paulo enorme. Quer dizer, esse problema é que eles falam, eles estão barbarizando na Europa, né? Então, senhores, muito obrigado, Eduardo Filete. Muito obrigado, Saraiva Júnior. Muito obrigado a você, telespectador. O programa TV com Debate fica por aqui. Nós voltamos no Inédito na sexta-feira. E amanhã, às 19 horas, você fica com a reprise do nosso programa. Juízo, até lá.